Olá, gente. Estou trazendo mais um conteúdo do seu canal Novaes História. Quero agradecer aquelas pessoas que têm deixado o seu like e aperte o sininho de notificações, porque tenho notado que isso não tem acontecido. O like significa que gostei, né? Mas pode ser dislike também, que não gostei. Não custa nada, é de graça. E você ajuda a espalhar a palavra de Deus, né? Nesse caso, independente, sem viés denominacional, uma análise pura da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre pecados de um povo, e está em Isaías capítulo 6, versículo 9 a 21. Destacamos aí na nossa página de introdução o verso 13, onde fala que os sacerdotes, que os profetas usam de falsidade. Parece que ele está falando hoje a nossos dias. Antes de adentrar propriamente ao nosso conteúdo, eu queria dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, não foi escrita para não crentes. Não foi. Toda a palavra de Deus tem a ver comigo ou com você, que é um servo do Senhor. Aqui, no caso em questão, o profeta Jeremias está trazendo um alerta de Deus para que o povo consertasse. Sempre há na palavra de Deus o objetivo de correção de rumos e mostra as consequências se não o fizer. Então vai cair no abismo, certamente. Então, desde dos primórdios, desde do primeiro homem e depois os seus herdeiros, houve uma separação entre povo de Deus e povo secular, no caso representado por Sete como povo de Deus e por Caim como filho dos homens. Há pecados de indivíduos e pecados de um povo. Aqui está falando, no caso, do povo de Israel. Todo o livro de Jeremias fala dos pecados de Israel. Então é só para Israel? Não, aplica-se para nós, povo de Deus, o Israel espiritual, assim chamados. Que semelhança há conosco na condição de povo? Vamos ao análise do texto sagrado. Jeremias 6:10 e 7:13. Ouvidos incircuncisos. Bom, nem sei o que é circuncisão. Ouvidos que não são santos, que estão abertos para ouvir ouvir é dar ouvido a todas as heresias do mundo. E aquele povo naquele momento estava fazendo isso, e nós estamos fazendo isso hoje em dia nas nossas igrejas, no nosso meio evangélico, entre aspas, por algumas denominações, por alguns sacerdotes, profetas, que alguns se intitulam. Então a palavra-chave da Bíblia é ouvir. Ouvir é dar ouvido, é prestar atenção e colocar em prática. Ouvir não é só escutei, porque você escuta, mas não põe em prática, então você não escutou.
Com respeito à lei, ouve Israel, Deuteronômio 6, 4, 5, 1. Deus se entristece quando o seu povo não ouve. Aonde está isso? Salmo 81, 13. Nesta passagem, Deus está dizendo que seu povo não quis ouvi-lo e se envergonhou de suas palavras. Ouvir a palavra é dar-lhe crédito, é obedecê-la e praticá-la. Quando eu era muito jovem, que aceitei a Jesus, eu tinha vergonha de levar a Bíblia para a igreja. Hoje não se leva a Bíblia, leva um celular que tem a Bíblia, tem um cantor, tem tudo. Mas, irmãos, muitas pessoas têm vergonha de Deus, da palavra de Deus, mas não tem vergonha. Como jovem, eu não tinha vergonha de carregar um gibi de história, de mentira, tio Patinha, sei lá, tantos que tinham. Eu não era muito chegado a isso, porque era um crente, mas não tinha vergonha de carregar um livro normal para a escola, para nada. Mas quando tratava da Bíblia, eu tinha. Sou sincero, você não é, tudo bem. Quantas pessoas têm vergonha? Às vezes a pessoa tem vergonha porque ele vai falar: ué, aquele sujeito que está passando ali é crente? Porque quando você está com a Bíblia, você é um servo de Deus, é um crente. Mas não é a Bíblia que te faz um crente, é você, é Jesus que te faz um crente, que transforma a sua vida, que faz nascer de novo. E aí você dá um péssimo testemunho na sociedade, então tem vergonha. Era o meu caso, criança, fazia muita, namorava muitas meninas, uma aqui, outra lá, era adolescente. E então, carregar a Bíblia, eu tinha vergonha perante elas e perante meus colegas que estavam querendo que eu fosse para gandaia, para coisa errada. Eu não ia, mas daí a carregar a palavra de Deus é algo santo, é algo de compromisso. É lógico que eu me arrependi disso, arrependo, e hoje não tenho vergonha de presentear em público um amigo meu, da alta sociedade, com a Bíblia. Fiz isso recentemente e ele foi bastante honesto em dizer para mim: fala, eu não estou aproveitando não, mas a minha mulher está lendo. Era a Bíblia dos 88 anos, comemorativa dos 88 anos da nossa igreja. Comprei e dei de presente. Tinha uma dedicatória e tudo. Ganância, Jeremias 6, 13 a 14. A ambição e a usura são insaciáveis. Provérbio 30, 15 e 16. Usura é querer ganhar mais, emprestar dinheiro com alta taxa. Hoje o Banco do Brasil, ou qualquer banco, é o maior que comete esse pecado. Só que a instituição não comete pecado. O cheque especial hoje, o juro gira em torno de 15%. Quem pode apanhar? Ninguém. E isso é usura. Quem apanha, por exemplo, usou 10 mil do limite de cheque especial, você perde 1.500 no mês. Mais do salário. Vivemos o século da ambição e da ganância. Discorda? Analisa friamente que você vai verificar que a palavra de Deus continua bem presente no nosso dia. Da usura, da ganância e da usura. Você tem o exemplo dos bancos que estão emprestando a juro caríssimo. O homem nunca se contenta com o que tem. Sempre quer mais. Você já encontrou com alguma pessoa que fala assim: graças a Deus pelas coisas que tem? A oração não, o texto onde Jesus registra a oração do Pai Nosso, lá em Mateus, ele diz
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós achamos que isso é uma reza. Não, não é. É um texto bíblico com ensinamentos profundos, que estabelece condições para você receber as bênçãos, tudo isso. Falta de vergonha, Jeremias 6,15. Isso eu acho que eu não preciso falar, né? Falta de vergonha, Jeremias 6,15. Chega a dar tristeza, né? Porque nós estamos vivendo uma geração de um povo desavergonhado. Nem conhece o significado dessa palavra. Brio, pudor. Irmão, não tem. As mulheres falham, os homens gostam, e os gays, os héteros e os, sei lá, tem tanta coisa aí que agora que é uma sigla enorme, qualquer segmento da sociedade é assim. Só que no nosso meio, do povo de Deus, aqui está falando para Israel de Deus, no nosso meio tem que ser diferente, e não está sendo, não está sendo. Falta de vergonha. As pessoas não têm vergonha de mentir. Mente descaradamente. De não cumprir a palavra. Dar a palavra para o sujeito. Uma pessoa, não quero falar isso aqui porque a pessoa está viva, uma coisa aqui. Mas às vezes a pessoa chega perto de você, conta uma história que ele sabe, que você sabe que ela é falsa, mas ele conta assim mesmo e quer que você acredite. Então acho que também acha que a gente tem a cara de otário. Somos uma sociedade permissiva, permitimos muita coisa. Nós temos em tempos modernos, é o que falam. Tempos modernos? Coisa nenhuma. Sede santo como eu sou santo. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A santidade não é negociável. É suportada por Deus pela graça, pela misericórdia dele. Mas as pessoas estão pecando com essa permissividade. Licenciosidade é permitir, dar licença para o pecado. Se a sua igreja está fazendo isso, meu irmão, converse com o pastor, chega a um acordo, vamos retomar o rumo, porque é necessário. O pecado tira do ser humano os mais belos sentimentos. Sim, o pecado faz separação entre nós e Deus. E à medida que vamos pecando, vai fazendo separação. Não importa que você seja um crente, você vai saindo da graça, vai esvaziando do Espírito Santo que está em você. O nosso último vídeo fala sobre isso. Afinal de contas, deu poucas visualizações, não deu para entender. Mas era carnaval, né? Festa da carne. O pecado tira o nosso sentimento. Por isso, ele rouba, violenta, tripudia, não respeita. Jeremias 6,15. Parece que foi escrito descrevendo a nossa sociedade moderna. Irmãos, isso aqui está falando para o povo de Israel, não é para nós. A Bíblia é sempre atual. Se você ler daqui a 50 anos, ela vai estar atualizadíssima. É a palavra de Deus, é viva, ela estará sempre presente como matéria de corrigir o ser humano, para que ele retome a posição santa. Desatenção à palavra, Jeremias 6,19. Irmão, a Bíblia está aberta em muitos lugares, mas não são ouvidas.
não são lidas, são como mero ornamento nas nossas estantes, nas nossas bibliotecas. A palavra de Deus é para ser estudada, é para ser lida. Estou participando de uma classe na igreja onde eu sou professor e nós estamos lendo o Velho Testamento. Eu sou formado em teologia, li aquele livro 5 vezes, inúmeras vezes, mas 5 vezes quando está fazendo teologia. E hoje descobri que nunca tinha lido o Pentateuco, porque se você ler em detalhes, vendo os detalhes, você vai descobrir maravilhas ali contidas e vai ver Deus sob uma nova ótica, a ótica da correção, de criar um povo diferente. Nós somos o povo diferente de Deus hoje. Cremos que tudo o que foi dito até aqui é resultado desse comportamento de Israel. Nossos fracassos, nossas derrotas, nossas frustrações, nossas desilusões, nossos desencantos, nossas doenças, tudo isso é resultante do fato de não levarmos a palavra de Deus a sério. Você pode ter uma vida melhor. Você pode ter uma vida melhor. Pode crer nisso. Se você seguir a palavra de Deus. O problema foi de Eva. Você quer mais antigo do que Eva? Nem o rascunho da Bíblia, né? Ela era antes. Ela não deu atenção à palavra de Deus. Não levou a sério a palavra de Deus. Nossa nação, nós como família e como indivíduo, não temos levado a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17. O que ela fala merece crédito. Isso aqui me interessa, isso aqui não. Agora não, isso não, aquilo não. Peraí, a palavra é inteira, é uma mensagem única e ela fala aos nossos corações. E é um privilégio para nós termos a palavra de Deus, porque temos um norteador, uma bússola para a nossa vida. Para encerrar, irmão, para o vídeo não ficar longo, nós vamos só fazer um retrospecto. Jeremias, o capítulo 6-21, nos mostra alguns pecados do povo de Israel: ouvidos incircuncisos, ganância, falta de vergonha, desatenção à palavra. Nós somos, em Cristo, povo de Deus. Nossos pecados já foram levados pelo Senhor. 1 Pedro 2:24. Somos a nação santa. 1 Pedro 2:9. Não podemos esquecer disso. Vamos viver santamente. Toda vez que Deus dava uma palavra como essa aqui de Jeremias, é para que o povo consertasse. Esse vídeo é para que você se conserte com Deus. Eu não estou falando para você sair da sua igreja, não. Conserte-se com Deus. Não fica acreditando em profeta, em sacerdote, que está falando fora da palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Seja ouvinte e não surdo. E ouça a palavra de Deus com fidelidade. É o que você tem que fazer. Que Deus nos abençoe e obrigado por aqueles que têm inscrito no canal. Continuaremos a postar conteúdos como esse para edificar. Alguma hora poderemos até postar uma história diferente. Estou trabalhando numa aqui que estou pesquisando, uma história bonita também. Nós podemos ler livros que edificam e podemos ler a palavra de Deus, mas nunca as coisas do mundo. Que Deus nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.